Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Sara Urbano e esse é mais um episódio da série As Muitas Mulheres em Mim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mulher que buscava justiça, mas essa mulher não entendia o que era a justiça. O que era a justiça que ela estava buscando e qual a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Para trazer verdade para nossa reflexão, eu vou ler um texto que está no capítulo 3 de Romanos, o verso 26, em que o apóstolo Paulo diz: "Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus." Então, para ser muito claro aqui, a gente, quando lê esse versículo, logo entende que Deus faz justiça, que Ele é justo e que Ele é justificador. Mas a gente precisa entender o que é essa justiça e qual é a diferença de uma justiça para outra, a justiça humana e da justiça de Deus. Muita gente conhece a história do Jonas, que foi aquele profeta que foi engolido pelo grande peixe porque ele se negou, se recusou a ir pregar, profetizar sobre a cidade de Nínive. Para dar uma ideia de contexto, Nínive era uma cidade muito forte, muito poderosa e muito má. Eles eram maus. E Jonas cresceu ali vendo o povo dele sendo oprimido, sendo torturado, sendo morto, vendo atrocidades acontecendo, talvez com um parente, com o vizinho, enfim, né, com os conhecidos dele ali, e ouvindo histórias terríveis. Então, além de Nínive ser uma cidade muito má, eles também botavam muito medo. Eles eram muito fortes naquele momento. E Jonas se recusa, ele não quer ir. Por quê? Primeiro, medo, né, do que pode acontecer com ele. E segundo, por conhecer a fama, né, daquela cidade. E segundo, por uma questão de justiça humana. Ele não queria ir pregar porque ele tinha receio do que poderia acontecer se eles se arrependessem. Foi justamente isso que aconteceu. A gente lê lá no capítulo 4 de Jonas, no verso 2, ele ora ao Senhor e diz: "Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis", ou seja, não ir para Nínive pregar contra eles. "Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes." Por quê? Porque aqui no final do capítulo 3 está dizendo: "Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos", Nínive se arrependeu, né? Então, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha dito, como tinha ameaçado. Então, Jonas, e aí logo depois, né, mais pra frente no capítulo 4, diz o texto que Jonas ficou chateadíssimo. Ele foi pro alto, né, ali de uma montanha, de uma colina, enfim, e ficou de lá olhando, ainda na expectativa de que Deus fosse queimar, fosse destruir Nínive. E quando a gente pensa em justiça humana, a gente pensa: Deus vai fazer justiça na minha causa, Deus vai fazer justiça em meu nome, alguém me fez mal, alguém me traiu, alguém me enganou, alguém mentiu pra mim, alguém agiu de forma errada comigo. O que eu quero? A minha justiça. Eu quero que paguem por isso, eu quero vingança. Então o sinônimo da justiça humana é vingança, é morte, é sangue, né? É fogo. Então, quando a gente pensa Deus vai fazer justiça, a gente pensa, né, Deus vai derramar fogo, Deus vai queimar, Deus vai destruir as pessoas. E não, essa é a justiça humana. E essa mulher, né, a gente tá falando das muitas mulheres em mim, eu tive de passar por um caminho, uma trajetória, um processo para aprender e entender que a minha justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus, né? A minha justiça é a justiça humana, como a de muitos de vocês, que quer fogo, que quer que as pessoas paguem pelo que fizeram, que quer vingança, que quer a minha justiça. Mas a justiça de Deus é justamente o que Deus fez com Nínive quando eles se arrependeram, né? Deus perdoou, Deus se arrependeu de destruí-los, Deus restaurou. A principal diferença da justiça humana da justiça de Deus é essa: a nossa justiça é esmagadora, a nossa justiça é vingadora, mas a justiça de Deus, ela é restauradora. Em outras palavras, e inclusive por isso Deus enviou seu filho para morrer por nós, porque a justiça dele é justificar pecados. E sim, eu me emociono de falar disso, porque é impossível não olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus, para a forma que Deus tem interesse em nos justificar, nos tornar justos, em perdoar os nossos pecados e nos restaurar muito mais do que nos destruir. E veja, nós também erramos, mas a gente só espera a justiça humana quando alguém erra conosco. Mas quando nós é que erramos, a gente espera a justiça de Deus, que é a justiça
restauradora, perdoadora, transformadora, né? Olha o apóstolo Paulo que escreveu esse livro. Ele matava cristãos, ele perseguia cristãos, até que ele encontrou Jesus e aí ele encontrou com a justiça de Deus, a justiça restauradora, a justiça perdoadora, né? A justiça que não cobra nada, não é por obras, para que ninguém se glorie. E ainda falando das nossas dores, elas são legítimas. Quando alguém faz algo conosco, a gente sentiu, a gente tem direito de sentir, nós fomos feitos de emoções e de sentimentos, né? Jesus veio à Terra, ele veio como homem, como carne, então ele sentiu, ele chorou, né? Jesus se irritou quando ele viu ali as coisas no templo, vendendo, né? As pessoas fazendo do templo de Deus um comércio. Ele chorou quando viu a multidão, né? Necessitada. Jesus se emocionou também, então ele entende as nossas emoções, mas ele não quer que a gente viva carregando essas emoções. Não é um jogo em que a ofensa e então a vingança, não. De novo, a justiça de Deus, ela é restauradora e perdoadora. E parece que quando eu digo isso, nunca aconteceu nada comigo. E aconteceu sim, aconteceram muitas coisas. E aí foi justamente nesse ponto em que eu tive de aprender que a justiça de Deus não era minha. E que se eu ficasse sentada ali igual Jonas, esperando que as pessoas que agiram, né, não da melhor forma comigo, fossem destruídas, eu era a única que ia perder. Eu era a única que ia ficar ali carregando um peso, um fardo que não é meu. Né? Por isso que Jesus convida a gente a ir até ele descansar, trocar os fardos, aprender dele que é manso e humilde de coração, porque não é esse fardo que ele tem para nós, esse fardo de mágoa, de falta de perdão é nosso. E ainda assim, quando fizeram algo para nós ou contra nós, Romanos 8:28 fala de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu entendo isso e eu absorvo, né, eu me conscientizo de que todas as coisas, não é só o que é bom, não. É o que é difícil, é o que é ruim também. Senão, o que seria de José, que foi vendido pelos próprios irmãos e logo depois se tornou, logo depois não, né? Alguns anos depois se tornou governador do Egito. Se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele nunca teria chegado até aquele lugar, ele nunca teria sido governador do Egito. E ele sentiu, doeu. Quando ele encontrou os irmãos, diz o texto que ele chorou de tal forma que ouviram de muito longe. Porque aquilo era dor, era choro, era mágoa, talvez. Então ele perdoa os irmãos, ele disse, fiquem tranquilos, tudo isso era plano de Deus. Então se eu entendo que o plano de Deus é quando acontece algo de bom na minha vida, o plano de Deus também é quando algo difícil, algo ruim acontece. Ou é uma direção, ou é um redirecionamento, ou é um livramento, uma porta fechada, uma traição, enfim, uma enganação. Deus pode usar isso para o meu bem em algum momento. Então, o que você sentiu, o que fizeram com você é legítimo, é verdadeiro, eu te entendo. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas você precisa entender e aceitar que Deus está mais interessado em perdoar e restaurar essas pessoas do que em destruí-las, em queimá-las com fogo, em vingá-las. O meu conselho, a minha sugestão é que você de verdade consiga soltar e perdoar. Porque se a gente está reduzindo o evangelho de Deus às nossas dores e esperando que o plano dele seja vingar as minhas causas, tem algo de muito errado no evangelho que a gente está vivendo. A gente está vivendo ele adaptado, a gente está vivendo o evangelho somente uma partezinha dele. John Stott disse que o evangelho, né, ele deve ser para o evangelho todo, então tudo que é dito e ensinado no evangelho, inclusive o perdão, inclusive a restauração, para todo o homem, então para o homem inteiro, para todas as áreas das nossas vidas, para tudo o que há em nós, para tudo que nós somos, para tudo que concerne ao homem e para todos os homens, então é para todo mundo. Não veja, a justiça de Deus, ela veio sobre mim, me perdoando e me restaurando. E da mesma forma ela veio sobre o meu irmão, que talvez fez algo ruim contra mim, mas que também vai receber perdão, que também vai receber restauração. A justiça de Deus tem limites também. A mesma cidade de
cerca de 150 anos depois, um outro profeta, Naum, foi lá e pregou, também profetizou contra eles, e ali não houve escapatória. Veja, Nínive era tão poderosa nesse momento, né, anos depois ainda, que foi necessário mais de 3 nações se unirem para destruir, para derrotar Nínive. De tão fortes que eles eram, em guerra, enfim, estratégia e em maldade também. Mas a justiça de Deus, né, quando aquilo se repetiu, não houve arrependimento, a justiça de Deus foi sim consumir, né, e destruir, desfazer aquele lugar. Mas eles tiveram chances e chances e chances e chances. E olha que interessante, Jonas não estava mais vivo para ver aquilo acontecendo. Então, de novo, não é a sua justiça, não é a minha, é a justiça de Deus que sempre vai prevalecer. E em primeira instância, sobretudo, é muito mais sobre perdoar pecados, restaurar, nos tornar justos, né, nos dar um novo coração, uma nova vida em Cristo, do que em fogo, vingança, destruição. Eu espero que essa reflexão fale com você, e eu de coração espero e oro para que você consiga deixar os fardos e as mágoas que talvez você esteja carregando, esperando que Deus vá destruir, que Deus vá vingar a tua causa, porque você é a única pessoa que está perdendo com isso, você é a única pessoa que está deixando de viver a vida abundante que já foi conquistada para você. Deus abençoe, até o próximo vídeo.